Oi pessoal, hoje a gente vai entrar numa história que é pura magia e esperança de Natal, sabe? É sobre como uma coisinha pequena, um ato de coragem, pode acender a luz mais forte que existe. Então, vamos lá conhecer a aventura da Valentina. A nossa história começa com aquela sensação que, nossa, só dezembro tem, né? Para Valentina era exatamente isso. Parecia que o mundo todo respirava de um jeito novo, diferente. Sabe, aquelas luzinhas piscando que parecem guardar segredos e o ar sempre com aquele cheirinho bom de chocolate quente. Era um cenário de pura alegria, de pura expectativa. E aí, no meio dessa caminhada toda mágica, ela escuta uma coisinha, um som bem suave. Puf! Assim, como se algo bem fofinho tivesse caído ali do lado. E quando ela olha para o chão, ela encontra uma coisa que, nossa, ninguém esperaria. Uma estrelinha azul, pequenininha e quase sem fôlego. Então, quando a Valentina pega a estrelinha na mão com todo cuidado, ela percebe na hora. A estrela não estava só caída, ela estava exausta. O brilho dela estava bem fraquinho, sabe? E a respiração ofegante, como se tivesse corrido uma maratona lá no céu. Ficou claro que ela precisava de ajuda. E precisava ser rápido. E não é que a ajuda aparece assim, como num passe de mágica? Uma faísca dourada começa a flutuar no ar e, tcharam! Surge a Bettina com aquele laço vermelho dela que parece dançar. E o mais incrível é que ela olha para a estrelinha e na hora já sabe o que está acontecendo. Então, a Bettina explica aqui, olha, essa não é uma estrela qualquer, não. É uma estrela mensageira. A missão dela é super importante, levar os desejos de Natal de todo mundo lá pro Polo Norte. Só que, por algum motivo, essa aqui perdeu o brilho e o fôlego, que é o principal. E sem isso, nenhum desejo ia chegar onde precisava. Certo, agora que elas sabem qual é o problema, a missão fica super clara. E a Bettina, que sabe das coisas, já tem o plano. Elas precisam ir para um lugar chamado Trilha dos Ventos Sábios. É o único lugar que pode ter a resposta, a solução para fazer a estrelinha ficar forte de novo. E a jornada dela, gente, é um verdadeiro mergulho num mundo de magia. Imagina só a cena, elas passando por árvores todas iluminadas, pinheiros que parecem contar segredos. E conforme elas vão chegando perto da tal trilha, o ar começa a mudar. Fica mais frio, sabe? E sobe um cheirinho doce de hortelã. Um sinal de que elas estão chegando num lugar muito especial. Mas olha só, quando elas chegam lá não é tão simples. Não tem uma resposta pronta esperando por elas. O que elas encontram é um guardião. Um vento bem forte começa a girar, a rodopiar e de repente se forma um rosto sorridente, todo feito de brisa e de glitter. Esse é o vento guardião. E claro, ele tem um desafio. O guardião se apresenta com uma voz que soa como o próprio vento, sabe? E ele já vai direto ao ponto. A ajuda tem um preço. Elas vão ter que provar que merecem respondendo a um enigma. A coisa ficou um pouco mais tensa agora, né? E aqui vem o enigma. É uma pergunta de verdadeiro ou falso bem direta. As estrelas mensageiras só conseguem voar se ouvirem uma palavra de coragem? E aí? A Valentina precisa pensar rápido. O que a gente acha disso, hein? Aí a Valentina olha para a estrelinha, que tá ali tremendo na mão dela, e de repente dá um clique, sabe? Ela conecta a dificuldade daquela estrelinha com algo que vale para todo mundo. Pensa, poxa, coragem é o que faz a gente ir para frente, sempre. E isso deve valer para todo mundo, até para as estrelas, né? E com essa certeza no coração, ela responde bem firme, verdadeiro. E a reação do vento guardião é instantânea e pura alegria. Ele praticamente explode num redemoinho de brilho, com uma voz que ecoa: correto! A intuição da Valentina estava certíssima. E a solução, no fim das contas, não era nenhum feitiço super complicado. Era uma coisa simples, um gesto de carinho. A Valentina se inclina bem pertinho da estrela e sussurra a palavra mágica: coragem, pequenina, você consegue. E o efeito é na hora. A estrela não só acende, ela brilha com uma força tão grande que ilumina o rosto delas. E com essa coragem toda de volta, as asinhas transparentes da estrela se abrem. Ela começa a flutuar, sabe? Girando no ar como se fosse um floco de neve de pura luz. E aí ela sobe pro céu, deixando um rastro azul que parece um rabisco de alegria. Ah, que momento lindo de pura vitória! E aí que a Bettina resume a grande lição de toda essa aventura. Ela diz para Valentina:
Você devolveu a coragem dela. Mas o mais importante é que esse gesto não salvou só a estrela, fortaleceu o próprio Natal. É isso, né? Quando a gente dá coragem para alguém, a gente está fazendo o mundo todo ficar um pouquinho mais forte. E a nossa história termina com uma imagem que é pura esperança. A estrela mensageira voltou para o lugar dela, lá no céu. Só que agora ela não é só mais um pontinho de luz. Naquela noite, aquele pontinho azul brilhava mais do que todos os outros. Um verdadeiro símbolo da coragem que ela reencontrou. Essa jornada da Valentina faz a gente pensar, né? No poder imenso que uma única palavra pode ter. E fica a reflexão. Quem por perto da gente talvez esteja precisando ouvir uma palavra de coragem hoje? Qual seria essa palavra que poderia ajudar a estrela de alguém a brilhar um pouquinho mais forte?